Meu caro, eu queria saber de você, uma primeira pergunta, quem é você, né? Quem é você, assim, é, quem é você, como é que você chegou no cinema? Olha, em 2009, eu, através de um primo meu que já trabalha na área, consegui um estágio em uma produtora do Rio, né? Então, eu comecei estagiando. Eu sou formado em comunicação, né? Formei em 2006, formado em comunicação, habilitação e jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é de onde eu sou. E a partir de 2009 eu comecei a estagiar em uma produtora. E comecei como a minha área de iniciação na área no audiovisual foi câmera, né? Ainda atuo como fotógrafo e a minha área de entrada foi essa. Eu comecei como assistente de câmera, né? Aprendendo as coisas mais básicas assim da função. Mas sempre tive um intuito desde a faculdade de dirigir, né? Meus próprios filmes. Mas a gente sabe que ninguém cai de paraquedas na direção. Quer dizer, muita gente cai, mas não é, digamos assim, o curso normal das coisas, né? Se meu pai fosse um diretor famoso do cinema brasileiro, talvez eu caísse de paraquedas já na direção, mas não é bem assim que as pessoas começam. Então eu comecei como assistente de câmera, né, fazendo tudo praticamente, né, clipe, programa de TV, documentários, enfim. E a partir daí eu fui desenvolvendo, né, as questões do meio profissional, de equipamentos, a própria linguagem, entendeu? E em 2016, não, 2014, 15, surgiu um edital chamado Edital Curta Afirmativo do Ministério da Cultura, né? No longínquo tempo onde ainda existia um ministério dedicado à cultura. E aí a gente inscreveu um projeto, né? Eu e a Cláudia, a gente eu escrevi um projeto, né? E é uma história interessante porque eu ganhei um edital com um projeto e filmei outro projeto, né? Na época, na revista de domingo do Globo apareceu uma reportagem contando sobre as it girls das periferias, né? E nada mais eram que as blogueiras, né, que dedicavam o seu trabalho para mostrar um pouco da estética e revelar através da estética alguma outra mensagem, né, através do visual. Então eu escrevi esse projeto, mandei e ganhei. Foi o 21º e último projeto selecionado na pontuação geral. E, e a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu ganhei esse edital, eu fui começar a procurar as meninas que estavam na reportagem para poder, né, saber mais delas e tudo mais. Mas, tipo, mais da metade delas se recusaram, digamos assim, a assumir esse papel de it girls, né? Elas não se viam já nessa época como pessoas que queriam se mostrar como referência, que a matéria, pelo menos, do jornal estava mostrando, né? Como uma pessoa, quase como um manequim de moda, né? Olha só minha roupa, estou aqui no fundo com uma roupa bonita. Então, elas não queriam ser vistas como essa figura. Então, a gente conversou, eu falei, olha só, esse tema não vai sustentar, esse documentário não dá para acontecer assim. E aí, Cláudia e ela surgiu com um tema de cabelo, né? Olha só como é que o cabelo afro está sendo mais aceito, digamos assim, pelas próprias mulheres. Olha só como é que tem muita gente. Eu passei a reparar, realmente, as meninas estão usando mais o cabelo natural delas. Então, aí, a partir daí, eu voltei, pesquisei e escrevi um novo projeto chamado Cabelo Bom, e mandei para o Ministério da Cultura falando, olha só, esse projeto anterior não se sustenta, por isso, aquilo, né? Escrevi uma justificativa, eles aceitaram. E aí, a partir daí, a gente foi filmar o projeto que foi lançado, rodou bastante, premiado e tudo mais.
Bacana. Você acabou respondendo a Andressa Pieroni, que ela perguntou exatamente isso, como surgiu a ideia do documentário. Eu fiquei agora curioso. Você tem... Aí você falou que foram 21, né? 21 projetos. Sim. Você tem Se eu não me ideia, engano, foram 21. você tem ideia se a maior parte conseguiu ser produzida? Você chegou a acompanhar isso? Não, não, eu não cheguei a acompanhar, mas todos receberam dinheiro. Nessa época, acho que não tinha Ah, entendi. esse problema que a gente está tendo hoje, não. Acho que foram todos realmente produzidos. Depois teve um outro edital do Longa BO, se eu não me engano, que o dinheiro estava atrasado até 2017, 2018, e eu realmente não fiquei sabendo se foi Uhum. liberado essa verba. É interessante você falar uma coisa que você, lendo uma reportagem sobre você é jornalista e você trabalhou na Olimpíada. Você, como câmera, né? E acaba sendo como diretor de fotografia. Como é que foi esse trabalho na Olimpíada? Você ganhou um prêmio, é isso? De reportagem? Ou... Então, eu trabalhei para a NBC, americana, a televisão americana, cobrindo os esportes americanos, obviamente. Então, eu cobri o futebol feminino, na sua maior parte, e depois, nas Paralimpíadas, a gente acompanhou basquete e outros esportes coletivos, né? E esse prêmio que eu ganhei é o prêmio Emmy Internacional. Logicamente, não é um prêmio individual, é um prêmio pela cobertura da rede de televisão, Uhum. no qual foi incluído. E tenho orgulho, muito orgulho de poder ter ganho esse prêmio, porque é um prêmio importante, né? Um prêmio bem importante, mas foi pelo conjunto da produção, da obra, da própria televisão, da própria rede de televisão. Pô, bacana, porque eu vejo muita... É, eu, é, a gente traz, né, o que a gente é e o que a gente vai sendo para aquilo que a gente está fazendo sempre, né? A gente é uma coisa hoje, daqui a 5 anos a gente é outra coisa, assim, a gente muda, mas tem alguma coisa ali também. Eu sinto no Cabelo Bom também essa questão do jornalismo, mas é cinema e é jornalismo. E aí sempre vem, acho que talvez para você, mas é recorrente essa pergunta, e aí é uma pergunta mais geral, o que você acha de diferente, o que é um projeto audiovisual? Que seja, qual a diferença entre reportagem e documentário? Essa é uma pergunta recorrente, que eu acho interessante, você que trabalhou nas duas, trabalha nas duas. Cara, eu acho que tem muito a ver, assim, sabe? O primeiro projeto, Antes do Cabelo Bom, foi baseado numa matéria de jornal, né? E eu acho que o documentário você tem mais condições de colocar, materializar isso visualmente, né? Você está falando eu estou pensando aqui na reportagem escrita, né, impressa. Mas mesmo na reportagem de uma visual, eu acho que você tem a oportunidade de entrar mais no assunto, sabe? E abordar outros temas. Acho que a pauta tem um recorte, obviamente, mas eu acho que você pode abranger temas diferentes dentro desse recorte e realmente dar voz a mais pessoas envolvidas naquele assunto que você está tratando, né? E você tem mais liberdade também. Uma pessoa que, se eu pego um documentário, um tema para fazer um documentário, você tem todo o controle sobre a situação, né? Seu material não vai passar pelo crivo do seu chefe, não vai passar pelo corte do seu chefe na edição. Ah, isso pode, isso não pode, porque não é nada, não é nada. Quando você trabalha numa TV, você está trabalhando para uma organização, para uma pessoa que tem intenções com aquela matéria, né? A gente fala, tem aquela coisa de liberdade de imprensa e liberdade de empresa. Você tem autonomia até determinado ponto. Tem um limite para a sua autonomia. Você não pode falar simplesmente o que você quer falar, porque se esse interesse, se o viés que você está dando para esse assunto conflitar com o viés da empresa que você trabalha, aquilo não vai para frente, ou então só vai até determinado limite.
Então, acho que isso pode ser a principal diferença, assim, a sua liberdade total de criação dentro do documentário não é a mesma que você vai ter, por exemplo, numa empresa de comunicação. Tem duas perguntas aqui, do Breno e da Maria. Eu vou pedir para eles. É sobre roteiro. Eu achei interessante porque você ganhou o filme ganhou 2 prêmios, pelo menos na reportagem que eu vi, não sei se, mas tinha prêmio lá de roteiro, né? Que isso eu acho mó barato para um documentário, porque tem uma ideia assim de que documentário não tem roteiro. E tem uma ideia também que roteiro é só aquela coisa escrita certinha, né? De um jeito clássico de fazer. Vou pedir para o Breno fazer essa pergunta. Você quer fazer, Breno? Você mesmo? Breno Bader? Pode ser, posso fazer sim. Então vai lá. Cadê o Breno? Tá bom. Eu tô só no fone aqui. Tá com vergonha? Então, a minha dúvida é como construir, tipo, como se constrói, né, um roteiro de um documentário, se é exigido, assim, toda aquela estrutura de 3 atos. É a minha dúvida, porque esse ano eu fiz um roteiro de documentário. Eu fiquei muito perdido, né, porque eu não sabia, que eu não conseguia alcançar também, tipo, essa estrutura. Então, eu queria saber se precisa ser, tipo, necessariamente estabelecido, assim, tipo, os 3 atos, essas coisas, assim. Cara, eu acho que você tem que levar em consideração, primeiro, o assunto que você está tratando, né? E você tem que dar... o documentário é uma reportagem, baseado em fatos reais, em uma coisa verídica, mas, ao mesmo tempo, é entretenimento, né? Você tem que prender o espectador de alguma forma. No caso específico do Cabelo Bom, não houve roteiro. O roteiro, eu tinha a ideia do que eu ia fazer no momento de filmagem, eu sabia que eu queria captar as imagens, eu sabia que eu queria perguntar, o que eu queria ouvir dessas pessoas que a gente estava entrevistando, mas não teve um roteiro prévio. O roteiro ele foi todo feito na montagem, entendeu? Na montagem eu juntei as peças, criei uma história e aquilo que vocês viram. Mas essa questão de início, meio e fim no documentário, eu não sei se funciona, realmente, não sei. Eu acho que você tem que visar aquele ponto que você está tratando, né? Eu vou tratar de, não sei, esse caso agora da menina que foi, né, abusada de 10 anos lá do Espírito Santo. Se você quer fazer um documentário sobre ela, você tem que escolher o ponto central daquilo que é. Vai ser esse caso, vai ser a menina, um caso dentre muitos que podem acontecer no Brasil. Você vai escolher o caso do cara, o recorte do cara, que era tio dela, se eu não me engano. Não era nem... Eu sempre imaginei que o cara fosse ser um cara velho. Não, ele tem 33 anos, né? Ele não é tão velho assim. E isso me chocou. Assim, falei, caraca, eu achei que fosse um cara de uns 40, 50 anos. Não era, um cara novo. Então, você tem que escolher, né, o seu alvo e contar essa história da melhor forma possível. Assim, esse início, meio e fim que a gente está acostumado da forma clássica, do, da narrativa clássica de Aristóteles e tal, da ficção, acho que funciona. Acho que o documentário ele pode ser mais maleável, entendeu? Eu acho que você não tem que se basear nisso, não. Honestamente, eu acho que você tem que saber contar uma história do começo ao fim, apresentar todos os elementos envolvidos nessa história, mas você pode também contar de diversas formas, entendeu? Então, eu não me restringiria a essa regra, não, sabe? De início, meio e fim, mas é interessante você saber o que você está contando e contar isso de uma forma interessante, né? Contar isso de formas que o espectador, você imagina que o espectador não tenha determinadas informações e colocar isso para que ele possa se entreter e ao mesmo tempo se informar, entendeu? Bacana. Eu não sei se você concorda comigo, Suari. Eu sinto que o documentário, o gênero documentário no Brasil, por tudo isso que você falou, também
porque é até mais fácil, é menos difícil economicamente de se fazer. Eu sinto, e também porque é mais... Algumas pessoas já falaram que é porque é mais barato. Você falou sobre prestar contas, né? O documentário, em termos assim, ele presta menos contas de resposta de público no cinema do que um filme de ficção. Sei lá, De Pernas pro Ar e um roteiro do Coutinho. É esperado dele não tanta resposta de público. Uhum. E aí, por essas e outras, e a questão da história mais maleável, da forma mais maleável, eu sinto que o roteiro brasileiro, de modo geral, é muito mais forte que a ficção brasileira. Ele tem mais inventividade nas formas, inventividade no ato de contar do que, de modo geral, a ficção, que ainda é muito clássica no Brasil. O que você acha sobre isso? Eu acho que o Brasil tem um potencial, o potencial não, é uma realidade de documentário incrível, assim, sabe? Não só pelo Coutinho, a gente tem temas ainda que não foram tratados, entendeu? Eu lembro muito, eu fiz uma matéria chamada documentário na faculdade e eu via os documentários do cinema novo, assim, que são pouquíssimos tratados, assim, Aruanda, esses documentários especificamente era uma realidade dos retirantes lá do Nordeste, que era novo na época. Então, acho que o papel do documentarista no Brasil também é descobrir histórias que não foram contadas, histórias novas. Não sei se o pessoal já viu a história do Menino 23, né, que foi um documentário que me chamou muita atenção ultimamente, que conta um pouco da história de um garoto que foi meio que adotado por uma família mais rica, assim, e só que essa família tem altas histórias também relacionadas a nazismo e e a escravização. Esse menino trabalhava, era da família, mas trabalhava, mas não recebia. Então, eu acho o documentário brasileiro incrível, cara. Tem muita coisa que a gente ainda não explorou, sabe? E tá aí na rua todos os dias, entendeu? Tanto que tem pessoas, assim, tem histórias vivas aí andando pelas ruas que a gente não sabe. E esse é o papel do documentarista, é um papel de jornalista investigativo, é descobrir essas histórias. Swahili deu uma dica de ouro aí, que é o Menino 23, dirigido pelo Belisário Franca. E eu não sei se eu consigo esse filme, é excelente essa dica, Swahili. O Belisário, ele contou que no Menino 23 é um processo bem interessante, que ele chegou por causa de uma reportagem que teve, que acharam um tijolo com o símbolo da suástica. E aí teve essa reportagem, foi lá no sul, uma fazenda do sul. E aí ele viu depois que tinha essa reportagem chegou porque tinha um pesquisador, né, que começou a pesquisar sobre isso. Um acadêmico. E aí esse acadêmico ele acabou virando parte do filme. Ele virou pela construção lá, as coisas do documentário, e a coisa foi chegando. Eu acho muito interessante quando a gente conta o processo do filme, as questões. Eu acho muito barato isso. Esse cara, esse pesquisador, ele virou quase que um corroteirista. E o mais interessante é que a pesquisa dele estava em andamento, a pesquisa de pós-doutorado ou doutorado, alguma coisa assim. E a pesquisa dele conversou com o filme. É o filme conversando com a pesquisa, porque a pesquisa achou coisa, o filme achou coisa que ele começou a pesquisar no filme, que ele usou na pesquisa. É muito doido, né? É uma transversalidade total. Todos devem na fonte de todo mundo. Assim. Eu pensei uma outra coisa aqui, mas eu vou pedir para a Maria Júlia, ela tem outra pergunta de roteiro. Essa é uma pergunta também de forma mais geral, acho que não especificamente do Cabelo Bom. Você quer perguntar, Maria Júlia? Sim, eu queria saber mais geral mesmo, se no documentário o roteirista ele tem esse contato direto com o diretor, né, ali, ou é possível fazer um trabalho mais individual e depois entregar assim, e aí o diretor que segue o jogo lá,
ou se é um trabalho, especificamente no documentário, que precisa que os dois estejam ativos durante todo o processo de produção. Cara, como o documentário é sempre um projeto bem pessoal, né? Acho que tem um apego da pessoa digamos, do argumentista, a pessoa que vem com a ideia. Geralmente, eu não sei se ele geralmente desapega da ideia tanto assim e libera esse tema para alguma outra pessoa dirigir, sabe? Eu acho que no caso específico do documentário, quem está com o tema e quem desenvolve a ideia e consequentemente roteiriza esse documentário, eu acho que ele tem a vontade de dirigir esse filme porque a direção vai dar cabo a todas essas questões que esse roteirista teve durante o desenvolvimento da ideia, né? Eu estou contando assim da minha experiência pessoal e da minha impressão, né? Um documentário muito mais que uma ficção, quem teve a ideia, quem desenvolve a ideia, ele vai querer dirigir essa ideia também, entendeu? Então, mas eu acho que... Qual que foi a outra pergunta que você fez? Eu esqueci. Eu acho que tem esse apego, né, muito grande. Eu não sei se eu acredito muito numa pessoa que desenvolve o roteiro de um documentário e dá para outra pessoa dirigir, né? Tipo, acho que não sei se faz muito sentido. Eu estou tentando pensar aqui, claro que deve ter, mas assim, eu não consigo... Isso é mais no... Né? Claro, Acontece muito na ficção, né? Na ficção é muito comum. Mas Sim. aí no documentário eu estava pensando como talvez seja um pouco mais difícil. Mesmo essa pessoa que estrutura toda a ideia, eu acho que ela já tem meio que em mente, assim, né? Como vai dirigir aquilo ali, as cenas e tal. Maria Júlia, isso aí é até uma boa... É um bom recorte de pesquisa, se você quiser. Eu tô falando, é bem interessante mesmo. Você pegar, por exemplo, da ficção e do documentário, você pode estabelecer um recorte. Sei lá, documentários, longa-metragem, só para não virar um mundo. Você pode pegar isso e ver quem só roteirizou e quem roteirizou e dirigiu. E fazer um recorte mais ou menos, talvez numa época. Mas aí, é bem interessante. Que a gente fala aqui de cabeça, mas assim com dados, a gente não tem dados, né? E aí eu nunca vi isso também. Nunca vi isso em nenhum lugar. Falando sobre ainda roteiro, eu vou falar da minha experiência, roteiro de documentário, que lembra a sua e que é muito usado no documentário, o roteiro ser criado O roteiro está muito presente na ilha de edição, quando você faz um documentário. Você tem uma ideia, né? Quando você vai filmar, você escreveu um projeto, então ele te deu uma bússola, né? Eu quero esse recorte, vai ser sobre isso. E aí, a partir dessa bússola, você vai filmando. E, de uma certa maneira, você vai filmando pensando nessa bússola. Então, existe um roteiro, né, de produção também. Você não chega lá, o mundo, você vai filmar qualquer coisa. Mas ele ainda é mais aberto. Quando chega realmente na montagem, a presença do roteiro é muito, muito forte. E aí, nesse meu último curta, eu lembro que eu fiz o roteiro muito eu também fiz assim, né, com a bússola, eu tinha já a estrutura, mas eu acabei chamando também essa pessoa, que é um amigo, ele é roteirista da ECO, não sei se vocês conhecem, os alunos, é Aurélio Aragão, ele é amigo meu de longa data e ele viu um terceiro corte do meu curta, falou, poxa, Mauro, vamos trabalhar? E aí a gente ficou, ele como roteirista, a gente na ilha de edição. E aí depois eu descobri que tem muito trabalho de roteirista, roteiro de montagem. Muito roteirista fica na ilha de edição. O que você acha disso? Você já viu isso? Eu sinto que lá fora tem muito mais, aqui tem ainda pouco. Mas você já chegou a ver? Como é que é isso, Sorreli? Cara, não cheguei a ver. No Cabelo Bom, o editor ele era simplesmente editor. O processo foi o seguinte, eu dei o material tudo para ele e eu sabia o que eu queria, mas ao mesmo tempo o editor também é um diretor de finalização, digamos assim.
eu queria também valorizar e dar chance, não dar chance, mas possibilitar que ele também desenvolvesse as capacidades que um editor tem, que é também de contar uma história, né? Através do principal, que é juntar os pedaços daquilo que você filmou. Então, no meu caso, foram 12 cortes. Até o 12º corte foi o corte final, né? Eu dei o material e assim, a gente combinou um tempo e olha só, faz aí o seu filme, entendeu? E não funcionou de cara, mas foi funcionando aos poucos, entendeu? Mas a partir do quinto corte, quinto ou sexto, eu parei, eu vi que a gente não estava caminhando da melhor forma, parei, estruturei uma história, né, com a ajuda do Cláudio Formiga, que foi o supervisor de roteiro, e aí, a partir desse contato, a gente foi lá, reestruturou a história, não tem nada a ver com o corte inicial, e aí sim, então estou falando aqui que teve roteiro, aí a gente estruturou essa história que deu a cabo, né, cortes assim, depois foi mudando uma coisinha ou outra, uma fala ou outra, um plano ou outro, mas a partir de uma linha histórica dentro dessa narrativa que a gente estava querendo contar, entendeu? Então, acho importante, né? O filme não vai nascer simplesmente, né, de uma junção de planos, né? Ele tem que contar uma história, tem que ser uma obra esquematizada mesmo, entendeu? E o que você lembra que mais forte ficou de fora? Mais forte, estou falando assim, que era uma estrutura e aí ou alguma cena muito forte que você saiu, você tirou, ou o tom do filme, ou alguma. Teve muito plano que não ficou, assim, sabe? Tem plano que eu não queria ter tirado, que acabou entrando no trailer, sabe? Que é uma junção de fotos de meninas diferentes, mais diferentes estilos, assim, de cabelo. Uma careca, outra com cabelo curto, rosa, sabe? Se eu queria que tivesse dentro do filme, não deu, mas aí eu coloquei dentro do trailer, né? Bacana, E porque essa cena foi a que eu usei. Para quem não sabe, eu fiz para um outro projeto do Festival do Conhecimento do UFRJ, eu fiz, teve um videoclipe e eu pedi algumas cenas, e aí algumas cenas contemporâneas, chama Esperando o Spike Lee brasileiro. E a cena que eu usei, que coube ali, foi essa cena. Interessante, porque eu vi o filme e eu falei, caramba, a cena que eu escolhi não está no filme, está no trailer. A cena é muito boa, né? Mas às vezes ali no filme, caramba, isso é muito legal, cara. E às vezes é uma das coisas mais angustiantes que tem. Eu também, no meu curta... É uma arte também, sabe? É uma cara. arte que o cineasta tem que ter, o diretor tem que ter, de, sabe, desapegar do que não vai entrar, porque não dá para entrar tudo. Pô, mas dói, né? Dói. Poxa, dói demais. Tem muitas falas boas, assim, que não entraram, e esse edital especificamente tinha que ser 15 minutos. O meu filme tem 15 minutos e 9 segundos. Eu falei assim, pô, não tem como tirar 9 segundos. Vai assim, e assim, aceitaram, entendeu? Ainda tem uma outra questão, né? Você tem que entregar um produto que o edital pede. Se ele pede 15, 20, 30, 40 minutos, ele tem que ser aquela minutagem. E quem controla a sua história? Assim, você vai, sabe, se a história precisa de mais tempo para ser contada, como é que você vai cortar coisas essenciais de uma história para se adequar a quem está te financiando, né? Então, é uma balança muito tensa, assim, de você respeitar. Enfim. Entrando ainda na questão do roteiro, que também é a estrutura do filme, tiveram mais entrevistas? Como é que foi a pesquisa? Foi com a Cláudia que ela fez a pesquisa? Sim. E aí também entrar também na codireção, como é que foi codirigir? A pesquisa, a gente chegava no denominador comum, mas realmente o mundo feminino é um mundo todo dela, né? Ela conversava com as meninas, com diversas pessoas. A gente entrevistou 3 ou 4 que não entraram, inclusive meninas conhecidas aí do meio. A gente entrevistou a Luana Genot, não sei se vocês conhecem, que é a do IDBR,
Ela foi entrevistada, a Luísa Brasil, que é o Mequetrefismos no Instagram dela, trabalha com a Constança, se eu não me engano, Constança Pascolato, foi entrevistada, sabe? E por diversas coisas, assim, não se encaixaram, então, na nossa proposta. Mas essa pesquisa foi como um acordo, assim, a gente chegava, entrevistava essas meninas, ela sugeriu os nomes, a gente ia entrevistar, e a gente conversava e chegava, acho que isso aqui, por causa disso, ela serve porque a gente está querendo contar, essa aqui não serve porque a gente está querendo contar, então, não quer dizer que essa pessoa é certa ou errada, mas para o nosso filme, para o filme que a gente estava querendo dizer, para a mensagem que a gente estava querendo passar, determinados entrevistados, determinados personagens não serviam, né? E isso também é uma grande arte, assim, de você estar com a sua co-diretora, super alinhado naquilo que você quer contar, né? A gente não teve nenhum problema em relação a isso foi bem simples, na verdade, mas essa sintonia da mensagem que você quer passar para o filme é essencial na hora de você ter uma parceria com uma diretora, entendeu? Vocês têm que estar super alinhados, porque isso vai fazer toda a diferença na mensagem final. Eu noto também, você começou como câmera, né? Jornalismo, você trabalhou muito como câmera, existe um cuidado muito grande na direção de fotografia e na câmera. A câmera fixa, o cuidado também com a direção de arte, né? Não sei se teve um diretor de arte, agora eu não me lembro, mas teve um cuidado com a imagem, tanto interna quanto externa. Me conta um pouco, foi você que fez a direção de fotografia? Agora eu não estou me recordando. Não, o diretor de fotografia foi o Pedro Pipano. E como é que foi essa conversa? Você que é um cara também das imagens, também, que olha muito as imagens. Eu tive muito essa preocupação. O Pedro foi um cara que eu trabalhei, eu fui assistente dele em alguns trabalhos, né? E gostei muito do trabalho dele e resolvi chamá-lo. A direção de arte não teve um diretor de arte específico, né? Mas nós dois, eu e ele, tivemos muita preocupação com a imagem, obviamente. Os planos foram bem produzidos, bem pensados, né? Mas o diretor de arte é fundamental. O diretor de arte ele é um dos diretores de fotografia também, né? Ele ajuda a compor e o cenário que você está montando também quer dizer muita coisa da mensagem que você quer passar no seu filme, né? Então, nesse caso, não teve diretor de arte, mas foi meu primeiro filme. O orçamento não é um orçamento que abarca uma equipe muito grande também. Então, tudo isso entra, no final das contas, entra, né, na ponta do lápis, assim, para você compor a sua equipe, né? Mas ele é fundamental, o diretor de arte é fundamental, e nesse caso eu também assumi essa função, assim como o Pedro e a Cláudia. Já que você tocou no assunto, é um primeiro filme com uma força, né, grande. Acho que, talvez, assim, imagino que vai ser um filme que você vai guardar com muito carinho lá na frente. Pô, Cabelo Bom, o primeiro filme que teve, assim, aquele filme de orgulho também, né? Um filme que passou nos festivais. Aí eu queria que você me contasse essas duas questões aí de primeiro filme. E aí, em relação aos festivais, eu queria saber quais que você foi presencialmente, o que você sentiu de recepção do filme e da questão da representatividade negra nos festivais mesmo. Se você viu Gramado, por exemplo, tinha diretores negros, qual é essa questão da representatividade? E o desdobramento que não é o desdobramento disso, mas é de primeiro filme, o que você notou que eu poderia, para o próximo filme, próximo projeto, eu vou mudar porque um aprendizado grande aí que você não quer repetir. A carreira do filme foi muito bonita, né? Tá sendo ainda, na verdade. O filme não parou de passar, não parou de circular. A gente ganhou 13 prêmios, entre prêmios de roteiro e direção e de filme. O nosso segundo prêmio, se eu não me engano. Engraçado que assim que a gente começou a aplicar para os festivais, nenhum festival chamava, sabe? E eu fiquei, cara, será?
não é possível, entendeu? A gente, quando tá muito próximo, assim, em relação de quem produziu e da obra, a gente sempre acha que é um filme bom, né? Um filme, pelo menos, digno de ser mostrado. E eu aplicando para os festivais e nada. Festivais, tipo, da Baixada Fluminense, festivais do interior do país e nada. Mas aí o primeiro foi o Rota, foi o primeiro festival que a gente aplicou e a gente ganhou um prêmio de roteiro. E o segundo festival, quando a gente foi Gramado, a gente foi anunciado como selecionados, foi uma euforia imensa. Mas em Gramado, assim, não tinha. Eu não me lembro nenhum de ter cineastas negros nesse festival. Foi uma grande surpresa, assim, foi caraca, tipo, os festivais que poderiam ter chamado o filme, que são festivais mais periféricos, não chamaram. E um festival na Alemanha brasileira chamou o filme, sabe? E eu tenho muito carinho, principalmente pelo Rubens, o Rubens Edivaldo Filho, que foi um crítico que morreu, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos. Ele é do júri, foi do júri, e é uma história legal que no dia anterior da premiação ele chegou para mim, para a Cláudia, no saguão do hotel, onde era credenciamento, onde todo mundo se encontrava, e falou que que o filme ia ganhar um prêmio importante, né? Não falou, não especificou nada, falou: seu filme é muito bom, acho que ele vai ganhar, eu acho que ele vai ganhar um prêmio importante. A gente ficou super excitado, né? E chocado também, porque a gente já estava muito feliz e realizado de estar ali, né? E depois que o filme foi anunciado, foi uma surpresa enorme, assim. A gente, um filme que destoava de todos os outros filmes, né? Não tinha nenhum filme. Tinha um Agis do Tiago Carvalhal, se eu não me engano, que era um filme sobre uma mulher trans, mas a temática racial foi somente abordada no nosso filme, né? Então foi uma surpresa enorme. E eu esqueci a sua outra pergunta. A de primeiro filme, de iniciante. Ah, tá. O que você notou, assim, com os projetos que você já tem para frente pensado? O que você acha que, isso aqui não dá para fazer porque foi erro de iniciante? Apesar do filme ter sido... Né? Ô, Mauro, desculpa incomodar, pode fazer uma pergunta também depois? Claro, claro. Gente, o Rudy, seja bem-vindo, Rudy. Valeu. O Rudy ele é lá da Bahia, ele está fazendo essa matéria como ouvinte. Ele, para mim, agora é da meca do cinema preto brasileiro. Opa, correto. Baiano. Sim, então, pô, na moral. Faça a pergunta aí, Rudy. Pô, não, tipo assim, eu gostei muito do filme, assim, senti muito impactado. Eu acho que ele representou muita coisa, mas eu queria perguntar como é que foi a pesquisa e a escolha, assim, das personagens. Porque, não sei, eu senti muita falta de, sei lá, não sei como é que é a palavra. Porque esses personagens são assim, são minas, como vou falar assim, que tem um certo tipo de status, né? Não são minas reais, tipo, de favela mesmo, assim, de periferia. Então, eu senti muita falta mesmo, porque tem várias minas aqui também da favela que passam por esse processo semelhante. E eu percebi que, não sei, também posso estar errada, essas minas parecem ser um pouco, assim, de classe média. Então, eu queria saber como foi essa pesquisa, se você pretende fazer algo também maior. Mas, não sei, eu fiquei mais nessa questão, desse incômodo mesmo de... Não sei também, de ter mais personagens, assim, ficou falta, senti essa falta, assim. Cara, as 3 personagens, elas não são, assim, classe média. A Gabi, ela morava no Chapéu Mangueira, né, que é uma comunidade do Leme. A Thay, ela mora de Nova Iguaçu. Morava em Nova Iguaçu. A Iná que morava no Flamengo, né? A Iná, ela tem toda uma história da família dela, da militância negra, do movimento negro unificado e tudo mais. E a gente filmou ela no salão dela, né? Ela é transista, hoje em dia ela é rapper também, mas foi filmado no salão dela. Mas as outras 2 não, eram super periféricas. Sim. Eu acho que é curioso que até a estética você pode, digamos, mascarar. Mascarar talvez não seja a palavra certa, mas você, sim, olhando para a pessoa, você pode achar uma coisa que na verdade não é, entendeu? E
essa pesquisa foi feita assim, a gente vai sempre pelos contatos que a gente tem, no caso a Cláudia tinha, e a gente tentou puxar pelo tema que a gente queria, pela experiência que essas mulheres tinham com o cabelo, com aceitação, com preconceito, racismo, etc. e tal. Então, obviamente que diferentes meninas vão contar diferentes histórias, e mulheres de classe média, Sim. mulheres de periferia vão ter histórias diferentes para contar, mas eu acho que, assim, no âmago, no fundo, são histórias, de certa forma, semelhantes também, né? Que atingem elas, principalmente as meninas, as mulheres de classe média alta, vão sofrer da mesma forma, se não pior do que as de periferia, entendeu? Entendi. Mas beleza. O Ruth trouxe uma questão aqui que é muito cara para documentário. É muito cara. O Gabriel Mascaro, não sei se todos conhecem, que fez o ficção agora, o Boi Neon. Mas ele fez alguns documentários, assim... ele fez... Eu esqueci o primeiro trabalho dele, ele conta exatamente isso. Do primeiro trabalho para o segundo trabalho dele, que foi eu acho que o segundo trabalho foi Doméstica, que teve uma repercussão grande. Não sei se vocês conhecem, Doméstica é um longa documentário que ele usou um dispositivo de entregar uma câmera para os jovens adolescentes para gravarem suas empregadas domésticas. Isso no Brasil como um todo, e eles escolheram algumas perguntas, porque foi perguntado isso para ele sobre essa diferença desse filme do Doméstica para um outro que eu esqueci o nome, que ele fez um documentário sobre quem mora, a elite que mora nos... Chama? Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol, exatamente. Comentaram aí. Isso, Um Lugar ao Sol, que são as pessoas que moram lá no alto, lá nas coberturas. Que comenta sobre os tiroteios também, né? Que rola. E aí fizeram teve mais ou menos essa questão, e aí a questão que ele colocou foi o seguinte: no primeiro filme ele fez um mosaico. Um mosaico que são várias pessoas, são mais personagens, é um grande mosaico. E aí uma coisa que ele perguntou para o segundo filme, ele achou complicado, porque ele não queria ter feito isso, mas ele acabou vendo que o mosaico parecia que ele estava dando um apanhado geral, generalista, sobre as pessoas que moram na cobertura. E ele sentiu isso meio falseado. Então ele decidiu não fazer mais, palavras dele, mosaico. Então isso é uma questão que a gente sempre vai quando a gente vai pegar personagens de uma representatividade. O que é representatividade, assim, meninas de cabelo? Caramba, ainda mais para um curta-metragem. Isso é um desafio gigante, né? Que o Soarilli, por exemplo, como é que você vai colocar em 15 minutos 5 personagens? 5 personagens, o edital pede 15 minutos. 5 personagens, então você vai 2 minutos para cada e algumas imagens. Se eu colocar 3, pode ser 3 minutos de fala, 4. Isso é sempre uma coisa... E a gente sempre está no fio da navalha, né? O diretor. É uma questão que eu acho foi muito legal a sua pergunta, Rudy. Muito legal mesmo, porque é uma questão que não vai nos abandonar. Se a gente for fazer até ficção, um personagem que a gente for fazer. Falando sobre representatividade, como é que você vai representar um universo de todas as mulheres negras com 3 pessoas que você entrevistou e colocou no filme, né? Não tem como, né? Mas você tem que... Pois é mesmo. Com aquele gostinho de quero mais. Teve uma outra questão aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para o Breno Bader. Pode ser, Breno? Porque o Breno colocou uma coisa aqui no chat, que eu não conheço esse filme. Eu não sei se o Soarilli conhece. Ele falou que o documentário me fez lembrar de um curta que assisti ano passado, que é o Cores e Botas. Eu não sei que curta é esse, eu vou procurar. É curta? É curta. Mas eu queria saber por que lembrou. Perguntar para você, Breno. Então, eu assisti ano passado
o Curta Cores e Botas e lembrou porque ele passa em 1980 e é sobre uma família negra, acho que em São Paulo, assim, de classe média alta. E a criança, a Joana, ela tem um sonho de ser paquita. Só que aí, tipo, meio que isso é tipo a questão central, assim, do filme, né? Aí a criança vai pra uma entrevista, né? Tipo, dançar e tal. E só tem crianças brancas. E a família dela não percebe, os pais, que eles não estão inseridos de fato nesse mundo. Só ela e o irmão dela. São também das crianças negras, assim. E tem outras cenas que relacionam a isso, que é o garoto num restaurante, avisando os pais que eles não são bem vistos ali, assim. Swahili, você chegou a ver esse curta? Tô vendo aqui que ele Não vi. tá... Eu tô até googlei ele aqui. eu acabei de ver aqui, vou colocar no chat, que ele tá aqui, o filme completo. Não vi, não. Ah, é da Juliana Vicente. A Juliana Vicente ela tem uma produtora lá em São Paulo, chama Preta Porter. O Afronta, que é uma série da Futura dela. Então ela é uma diretora negra que merece ser muito vista, sabe? Mas eu não conheci esse curta dela, não. Na verdade, parte, digamos assim, da ideia do filme também. Tem um filme do Chris Rock que ele dirigiu que chama Good Hair. É um viés totalmente diferente, e ele fala de como a indústria do cabelo nos Estados Unidos, que as mulheres negras, né, compram braids, né, colocam diversos tipos de cabelo diferentes, como a indústria é uma indústria milionária, né, trilhardária, que eles compram o cabelo da Índia, né, dos indianos. Então é um viés diferente, mas que também mostra um outro lado dessa história, sabe? Um lado diferente. Eu vou agora... Tem uma pergunta que você ainda não fez, depois eu entro na da Andressa. Uma pergunta que não deu para você responder. Você tem alguma coisa de erro de iniciante? Ou assim, uma coisa que eu não vou repetir para o próximo? Uhum. Você tem alguma coisa assim? Cara, esse filme foi tão mais do que eu esperava, que eu, assim, sinceramente, honestamente, a gente sempre vai melhorar, né? A gente nunca... Mas perceber um erro que eu cometi no filme... Porque é complicado. A minha pergunta foi meio complicadinha mesmo. É porque cada projeto é um projeto, né? E aí quando você pega um outro projeto, aquilo que você fez no primeiro não necessariamente vai dar certo no outro, né? Mas se teve algum erro assim de logística geral, assim, que deu errado. Porque você já me falou de um, mas aí não é assim. É que você escreveu o projeto para uma coisa, para os YouTubers, né? E a hora que viu, passou o tempo, elas não quiseram, porque é o risco, né? E aí é muito legal a coisa dos editais que apostam no risco, né? O risco tem muito edital que foi feito que deu margem para projetos que são arriscados, de nem acontecerem. Tem alguns filmes que só saíram por causa disso. Inclusive tem um edital aberto agora do PROAC de São Paulo, que eu estava inclusive lendo um edital hoje, que são documentários sem roteiro, sem ser pré-roteirizado, entendeu? Eu acho isso sensacional, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Não porque eu não gosto de roteirizar um filme que dê trabalho, mas eu acho que o documentário especificamente tem muita coisa que você não prevê, sabe? Você imagina uma coisa e na hora surge outra que você nem pensou e que vai ser melhor do que aquilo que você pensou anteriormente, entendeu? Eu acredito muito nisso, sabe? No dia, na captação, né? Coisas podem surgir, ou eventos podem acontecer que você não previu e que isso só vai enriquecer a sua obra. Bacana. Andressa, você está podendo... tá funcionando aí o seu microfone? Para você falar com o Swahili? Achei bacana que você esteve aqui. Um pouco aqui, mas eu não estou ouvindo. Tá. É só um comentário que eu achei que não tinha parte periférica por parte das meninas. Eu acho que são mulheres negras que
são diferentes. Não compreendi. Andressa, eu vou ler para você, porque é só... Veio travando aqui também. Deu uma falha aqui. Eu vou ler para você, pode ser? A Andressa perguntou assim, escreveu: achei interessante... Andressa, se você quiser complementar alguma coisa da sua fala, eu leio aqui. Tá ok? Andressa. Achei muito. Deu uma travada aqui. Okay. Achei interessante que são mulheres negras e que são diferentes. Não só periferia, mas também da Zona Sul. Cada uma com sua história. Deu para sentir a diferença da fala, os pensamentos também. E gostei que depois que uma falava, cortava para outra, que falava ao contrário. São opiniões, de certa forma, diferentes. Eu notei isso, principalmente uma parte lá do alisamento, né? Cada uma inclusive, a Thay é aluna da UFRJ, coincidentemente. Uhum. Cada uma tem um pensamento e uma vivência, uma experiência. Eu não queria, só porque eu tinha uma mensagem que eu queria passar, eu não fechava para o contraditório. O contraditório faz parte também, né? Às vezes não é aquilo que você imaginava, ou aquilo que você queria que essa pessoa falasse, mas uma fala uma coisa. A Thay fala, não é que eu estava me escondendo, sabe? A Gabi fala negando, uma coisa e a Thay... ela fala uma coisa, não é que eu estava negando. Porque como é que eu posso negar uma coisa que eu nem sabia que... Né, desde pequeno já falava, seu cabelo é ruim, tem que alisar. Então ela não sabia. Então ela não pode negar uma coisa que ela não sabe. Né? Foi essa fala. E a outra fala... Eu acho que é super válido. Você tem que... É uma arte também, é uma qualidade que o diretor tem que ter, é saber também colocar vozes dissonantes da sua, vozes contraditórias, que no final das contas eu acho que o debate é mais importante do que uma afirmativa, né? Visões diferentes se contrapondo e compondo esse espectro do tema que você está propondo é mais importante do que simplesmente uma afirmação categórica, assim, que é isso. Essa menina fala isso, a outra fala a mesma coisa e a outra corrobora o que as outras duas disseram, entendeu? Então, a diferença na representatividade, eu acho que está aí, né? Nas opiniões diferentes. E aí tem uma questão que você fez o contraditório e a gente entra numa outra questão aqui que é também muito cara para o cinema no geral. Especificamente no documentário, que é a questão ética também. A gente sente que você respeitar o contraditório, né, uma desdizendo a outra, ainda mais hoje. Hoje está cada vez pior, né, porque a gente está muito binário, né, o mundo está muito binário, 0 1. Não existe meio termo, não existe está muito difícil a troca. Então, quando alguém fala não, na verdade não está ouvindo o outro, não está escutando, não está tendo troca, está tendo torcida. Torcida de um com a torcida do outro, meu time não sei o quê, time não sei o quê. Você coloca nessa montagem, a montagem foi feita de um jeito que existe um carinho, até um carinho assim, um respeito pelas... Olha, teve contraditório, mas você nem falou, não, essa aqui tá errada, essa aqui tá certa, não teve uma gozação, não teve... E que às vezes a gente até... E é o primeiro filme, né? Isso que eu acho muito, muito bacana. Porque esse é um campo minado. Principalmente o documentário. Isso é um campo minado que a gente, na hora da montagem lá, às vezes a fala é muito boa, às vezes quando você corta para um e corta para outro, um contraditório, provoca uma coisa muito legal, mas aí você fica, peraí, eu estou sacaneando a pessoa? Eu tenho que sacanear essa pessoa? Porque, de uma certa maneira, é você que tem o controle, né, narrativo daquilo. E aí tem a questão ética. Como é que você lidou com isso? E como é que você lida, de forma geral, no cinema, com essa questão ética, né, dos personagens? Eu acho que essa questão ética foi a questão primordial, o maior desafio para mim, sabe? Eu editei esse filme junto com o editor, né, digamos, com o operador de edição, com o Bruno Regis, mas, assim, eu estava me policiando o tempo todo para não ser um homem colocando as falas que um homem queria que essas mulheres dissessem para confirmar uma suposta teoria que eu tinha, entendeu? Então, acho que esse foi o maior desafio, né? De não ser uma mulher contando uma história
sobre mulheres, né? O maior desafio com certeza foi esse. Eu procurei me despir de todos os machismos que a gente tenta se desconstruir a cada dia, né? Tive isso em mente desde que eu comecei a fazer o filme, né? De ser uma pessoa respeitosa e ser uma pessoa que desse voz, não que desse voz, mas que deixasse que essas vozes chegassem aos espectadores da forma mais natural e menos editada, digamos assim, menos produzida possível. Então, acho que o maior desafio de ser um primeiro filme não foi questão técnica, não foi de roteiro que a gente resolveu, e sim, o maior desafio de todos foi, com certeza, eu ser um homem dirigindo um filme sobre mulheres e para mulheres também para homens, mas assim, ser um homem dirigindo um filme com uma mulher protagonizando tudo, né? Esse foi com certeza o maior desafio e que eu acho assim, humildemente que eu consegui, né, cumprir. Eu vou jogar, pô, bacana. Eu vou jogar uma questão aqui que às vezes é polêmica. Não sei, antes era mais. Primeiro, eu vou confessar aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu sou homofóbico, eu sou transfóbico, eu sou machista. Apesar de preto, eu sou racista, sou gordofóbico. E isso é inescapável. Inescapável porque eu estou dentro desse caldo que se chama Brasil, que tem uma cultura que, né? E eu diria para vocês que vocês também o são. E recentemente eu fiz um curta em 2014 sobre futebol. E eu já estava muito ligado nessas questões, isso desde por questões da minha família, minha irmã, minhas tias. Eu comecei a notar que as mulheres eram muito maltratadas. Isso lá para 2005. E aí eu comecei a falar, poxa, eu comecei a lutar na arquibancada contra o machismo. Eu estou falando isso porque aí eu fiz um curta em 2014 com o meu time, Clube Atlético Mineiro. Acho que toda aula eu falo que eu sou Atlético Mineiro, sou galo, né? Aí eu fiz um curta lá sobre a torcida do Atlético, que foi campeã na Libertadores. E teve uma parte lá que eu fiz sobre as falas dos torcedores. Era depoimentos dos torcedores. E eu transplantei. Aí teve uma hora lá que um torcedor fala, chupa Maria. E aí, numa fala lá, eu montei de um jeito que parecia que eu tava, não, eu justifiquei, porque ficou engraçado, chupa Maria. Ele é homofóbico. Maria é o jeito como a gente trata a gente. Como os torcedores do Atlético tratam os torcedores do Cruzeiro. Maria, como se fosse uma coisa pejorativa. Então é machista e homofóbico. E eu coloquei de um jeito achando que eu seria anti-homofóbico, anti-machista. Isso foi em 2014. Eu justifiquei. Tá no filme. E aí, o filme eu lancei agora, e aí a torcida do Atlético, né? Bacana, bacana, bacana. O que aconteceu? Uma torcedora me jogou assim, uma torcedora atleticana, ela falou, poxa, você está falando contra mim, você está sendo homofóbica. E aí a gente discutiu e eu fui homofóbico. Tá lá o meu filme, 2014, homofóbico. Mesmo eu... É porque esses preconceitos, preconceito é foda, porque quando você se liga que você é preconceituoso, quando você se liga nessas questões preconceituosas, você tem que ficar mais atento. Mas mesmo assim, ele escapola de um jeito que os contextos mudam, as questões mudam e eles se camuflam. E de repente, do nada, às vezes surge... Olha a sua homofobia surgindo, olha o seu machismo subindo. Assim, você assusta. Aquilo foi muito assustador para mim. E eu estou falando isso foi agora, 2018. Mas assim, hoje, essa questão não passaria. Hoje. Porque o filme também... Tem uma hora, quando você está fazendo filme, que você desiste do filme. Desiste assim, parece que ou você desiste do filme ou o filme desiste de você. O filme tem que ficar pronto, porque senão eu vou ficar o filme fazendo o ano inteiro fazendo filme na ilha, gravando mais, né? O filme não para se você não deixar. E aí é interessante que o filme
quando você desiste do filme, ou o filme desiste de você, você já está pensando em outro projeto, o filme fica lá, 2014. O seu filme vai ficar 2016. Hoje você, Swahili, é uma outra pessoa. Você não é aquela pessoa de 2016. É, mas não é aquela pessoa de 2016. Mas o filme está ali. E o filme de 2016 conversa diferentemente agora com a visão de 2020. Então, como é que essa questão para você de... Você falou da ética, né? Mas como é essa questão de você do filme que para e depois a revisitação desse filme, a revisitação... Como é que é isso para você com os seus próximos projetos? Você tem essa preocupação? Porque também é uma preocupação que pode te paralisar, né? É uma armadilha de falar, então eu não vou fazer nada, não vou mostrar minha cara, não vou mostrar que eu sou preconceituoso, que pode explodir uma questão aqui. O filme, a partir do momento que você lança ele, já não é mais seu, né? O filme já é do público. Mas eu acho que você também não pode se pautar por estar tratando de um tema no presente e achando que ele vai ser interpretado de forma diferente no futuro. Isso também não existe na minha cabeça, né? Obviamente, ele vai ser interpretado de forma diferente. O Brasil é totalmente diferente hoje do que era quando eu fiz o filme, no ambiente, no universo que a gente tratando no filme. Era muito quente esse tema. Muito quente no sentido assim, era muito inédito, digamos assim, o tema em 2016 que a gente filmou. Hoje em dia, eu noto que isso já é muito assim, a discussão tá bem à frente, sabe? As pessoas parece que estão mais seguras de falar sobre o assunto. Não era um assunto no pequeno universo que eu vivia, não era um assunto tão comentado, né? Tão vivido, principalmente na grande mídia, na TV, que a gente vê isso muito hoje na internet. Hoje em dia, eu vejo uma evolução no sentido de conhecimento das pessoas pretas em relação a si próprias, né? Por tudo que está acontecendo, né? Nos Estados Unidos e aqui, em relação à relação do povo preto com a polícia, com os órgãos governamentais. Então, acho que a gente evoluiu demais, assim, como comunidade, em relação ao momento que o filme foi feito. Mas eu acho que o autor, o cineasta, ele não tem que se pautar por isso, sabe? Achar que um assunto vai ficar velho depois é complicado, assim. E eu acho que nesse caso do filme, eu acho que ele não vai ficar velho, sabe? Não vai ficar. Interessante também esse assunto porque no filme tem aquela menina, a Elise, que foi uma parada que a gente pensou de realmente mostrar um pouco também de como vai vir o futuro daqui para frente, né? Uma menina de 5 anos, né? Essa menina hoje na época ela já era modelo, fazia comerciais, já vi ela no Silvio Santos. Mas é interessante mostrar como ela foi criada assim pela mãe dela, pela Renata, se eu não me engano o nome da mãe dela, né? Mostrando, olha só a geração que está vindo aqui, no momento que esse filme está sendo feito, essa geração já está sendo criada para ser independente, para ser dona de si e das suas visões sobre o mundo e sobre o papel dela no mundo, que vai ser diferente dessas meninas que estão aqui, sabe? Elas já são 20, 30 anos que elas têm essa consciência, mas essa menina daqui com 5 anos, daqui 20 anos, ela vai ser talvez assim, uma força, uma potência, uma voz muito maior, né? Então, a temporalidade do filme, ela é muito relativa nesse sentido, sabe? Eu não acho que isso vai ser um problema pro filme daqui uns, sei lá, uns 10, 20 anos, não. Eu acho que a gente vai estar em outra fase, né? Vai estar reivindicando por outras coisas que não sejam ser aceito ou ser discriminado por conta de um cabelo nosso, né? Do cabelo,
que seja. Então, acho que daqui 10, 20 anos as questões vão ser outras, porque essa reivindicação já vai ter sido na marra, né? A força já vai ter sido... essa reivindicação já vai ter sido cumprida, digamos assim, entendeu? Daqui 20 anos a gente não vai aceitar mais desaforo de porra, a cor da sua pele está te impedindo de alcançar determinada posição. Você de turbante, minha filha, você não pode trabalhar aqui. Acho que isso não... Espero que isso já tenha sido uma questão superada. E aí vem uma outra questão. Ainda sem entrar nessa questão que eu ia colocar, é bem interessante se você da cena final da menininha, que ela conversa narrativamente, esteticamente, você colocou, com o início do filme, né? Com aquela década de 70, cabelo. Aquela da Cleaver, que ela foi isso. a Black Panther, isso. E é interessante, isso eu acho muito bacana, as soluções. Eu adoro soluções audiovisuais, né? Porque você podia, vou colocar no roteiro ela falando. Do modo clássico, seria só, né, imagem de arquivo e ela direto ali falando. Você não. Você coloca que é uma imagem de arquivo, que é uma ancestralidade imagética, né? E joga, assim, com as mulheres, com as meninas ali, você projeta nelas, né? Isso é uma solução audiovisual que traz outras questões, que vai além do só o clássico do imagem de arquivo de filme. Então elas são projetadas aqui, tem uma parte mais pro final que elas estão olhando o que está sendo projetado, né? Isso eu acho muito barato. E aí, no final, você coloca a menina, né? A nova geração. Isso já estava no roteiro, foi decidido na hora lá? Como é que foi isso aí, essa solução? Não, isso já foi pensado, assim, a partir do momento que a gente teve a ideia de colocar esses vídeos, né, eu já sabia que entraria dessa forma, né? Seria uma nova geração já pensando de outra forma, já com uma consciência herdada, digamos assim, de todo esse período de luta, né? Aquele trecho da Catherine Cleaver, que foi esposa do Audrey Cleaver, se eu não me engano, um dos cabeças do movimento Black Panther nos Estados Unidos, é de um documentário que chama, acho que é Black Panther, da Agnès Varda, de 1968, talvez. E a gente conseguiu esse documentário no YouTube, né? Mas a gente já sabia que esse trecho ia dialogar com o da menina Elise, entendeu? Que também não foi produzido, esse vídeo já existia também no YouTube, né? A gente não pediu para ela escrever e falar isso e aquilo para agradar o roteiro que a gente tinha em mente. Os dois vídeos já existiam, né? O que é mais incrível ainda, né? Que como dois vídeos de épocas diferentes, de pessoas diferentes, conversam entre si, sabe? Então, a temática une esses dois vídeos, né? E eu acho que isso é um mérito muito grande que a gente teve, mas a solução inicial que você falou foi uma solução também que a gente achou para ter um começo do filme, né? Nesse corte dos créditos e da fala dela, foi o filme estava mais ou menos pronto e a gente pensou, a gente precisa de um desfecho, né, e de um começo. Então, e esses vídeos nasceram assim, dentro do filme, sabe, para contar um pouco dessa transferência ou essa evolução de pensamento sobre esse tema que a gente tratou no filme. A gente vai conversando e vai me vindo um monte de coisa, deve vir um monte de coisa na cabeça de todo mundo aí. A Maria Augusta Ramos, eu vou sempre falar quem é Maria Augusta, as pessoas, não sei se todo mundo conhece. Maria Augusta Ramos é uma cineasta, documentarista, e no Brasil ela tem uma coisa muito forte nela. Ela talvez seja a maior representante do cinema observacional, do documentário observacional.
ela que dirigiu o Processo, a trilogia sobre justiça, que é Justiça, Juízo. E ela falou uma coisa muito bacana numa live recente, que ela se preocupa muito com a forma. Ela não acha que no caso do documentário, mas o documentário, né, não é o conteúdo, não é só o conteúdo. A forma às vezes é mais importante. E eu diria que a forma seria como se fosse eu sempre esqueço se é o poema da Cecília Meirelles ou Adélia Prado. Eu sou ruim com nomes assim, mas quando ela fala assim, às vezes eu olho para uma pedra e eu vejo poesia. Mas às vezes eu olho para a pedra e ela é pedra. Simplesmente pedra. Então a forma tem uma questão do indizível. O conteúdo, se fosse no jornalismo, por exemplo, as palavras, o conteúdo está ali, você tem que passar o conteúdo. Existe a forma de passar esse conteúdo. As palavras são as mesmas, mas a poesia usa uma outra forma. E a forma no documentário, vamos falar, o conteúdo é aquilo que você está vendo, mas tem também a forma como você faz aquele conteúdo. A montagem, o ritmo, a música. E o jeito que você colocou, esse início e final, ele traz outras camadas. É uma outra forma de contar que é o indizível. Eu não consigo falar o que é aqui, mas o que é. Mas ele alcança uma parte do indizível, que aí já entra na parte da arte mesmo, né? Eu achei muito, muito bacana essa questão. E aí, acho que todo mundo tem que se preocupar também, o documentário, o filme, mas o documentário não é só aquilo do conteúdo, não é conteudista. Tem que se preocupar com a forma. E a forma não é só um mero penduricalho, porque senão vira só um maneirismo vazio. Isso também é um desafio para a gente. Não é só vou jogar uma coisinha ali, só para fazer sabe, vídeo de casamento, quando efeitos, vou jogar um efeito pelo efeito. Então tudo quer dizer alguma coisa, ainda mais no documentário, ainda mais no curta-metragem, né? Se numa série, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. O Pasolini falava que um movimento de câmera é político. Qualquer movimento de câmera ideológico é político. Tudo tem um porquê. Por que você filmou central? Por que você de baixo para cima? Por que você usou aquela cor? Nem que você não tenha consciência, mas aquilo ali significa alguma coisa. E aí quando você faz um curta-metragem, isso é muito mais explícito, né? Porque são poucos minutos e tudo ali é tão caro. Você jogou fora assim. Você deixou no corte final, algumas coisas que são muito caras para você. Então aquilo que tem que ficar porque conversa com tudo. E também a questão da forma. Eu até me perdi aqui, mas porque você falou isso da forma, eu acho muito importante para a gente. E eu vejo no documentário, ele brinca assim, ele usa muito essa questão de transcender a forma. A música é uma coisa que às vezes a gente não entende, a gente está ouvindo uma música em uma língua que a gente não entende, mas você se emociona. Sei lá, tá cantando em árabe, mas tem um ritmo ali, que a música transcende o conteúdo. Você não sabe o que o cara tá falando, o que a mulher tá cantando, o significado, mas aquilo ali te atinge. Então, alguns filmes te atingem a forma como conta. E aquilo ali me atingiu. Lembrei. E aí eu não sabia que a cena final era um arquivo, que não era do filme, que não foi filmada pro filme. E aí o João Moreira Salles é um documentarista muito forte no Brasil, né? Irmão do Walter Moreira Salles. E ele fez vários documentários e no último documentário dele, no Intenso Agora, ele está fazendo um filme muito sobre arquivos. E ele fala uma coisa muito legal, é que os arquivos dizem alguma coisa. Ele citou, eu não vou lembrar aqui quem que ele citou, um pensador das antigas, é que muitas vezes você está filmando e não sabe o que está filmando. Não sabe no sentido... E ele citou, por exemplo, no Intenso Agora, tem uma cena no Brasil, das antigas, 1940, aí tem uma empregada negra com a senhora e a filhinha. A senhora e a filhinha brancas, e a empregada negra, ela vai e encontra uma outra pessoa branca. E essa empregada negra, ela se afasta e se perde no meio da multidão. Então, ela é da família, né, aquela coisa da empregada doméstica, mas ela se afasta.
ali para aquele filme, para aquela imagem que foi feita, a pessoa filmou, mas ela não filmou pensando naquilo que diz tanto da nossa sociedade. E aí ele está olhando muito isso. No Intenso Agora foi feito com imagem de arquivo, mas o que aquele arquivo diz hoje? E você citou isso aí que é muito rico. E agora que me veio isso, como uma imagem de arquivo dos Estados Unidos, da década de 70, 60, 70, num filme na mesma Ardá, conversando e fecha tão bem, né? Isso é muito bacana. Você pensa em fazer outros filmes com a imagem de arquivo, com essa questão da... Na verdade, agora eu estou desenvolvendo uma série que chama MPB, Música Preta Brasileira, para usar o termo que a Sandra de Sá, digamos, cunhou, né, no álbum dela. Que as nossas imagens de arquivo elas vão ser usadas para não só ilustrar, mas também para botar em forma de imagem aquilo que a gente quer dizer com as músicas, entendeu? Então a gente quer mostrar como temas dos mais diferentes universos dentro da temática negra, dentro da população negra, que perpassam, que atravessam a população negra do Brasil, como esses temas foram tratados na música durante esse século, né? O século passado e esse século. Durante todo o século XX e o século XXI. E são temas que são tratados quase... não são da mesma forma, mas são temas que ainda são tratados, né? Só de você explicitar e colocar em forma de música esse tema, o cabelo, ou como a mulher negra, no caso, a solidão da mulher negra, ou a situação da população negra nas favelas. Os temas foram tratados na década de 30, 40, 50, e ainda são tratados hoje, né, de formas diferentes, com olhares diferentes, mas os temas ainda existem, são presentes, né? Então, nesse caso, as imagens de arquivo elas vão ser usadas para poder a gente quase que transportar a gente no tempo, para poder contar também um pouco de como esses vieses foram, os olhares da música foram lançados sobre esses temas então e também hoje. Mas imagem de arquivo eu acho sensacional, me amarro assim, em usar, em poder... porque é uma conversa, né, cara? É uma conversa de tempos diferentes, né? Tem a questão de quem filmou aquilo ali também, o que essa pessoa... né? Tem o subjetivo de quem estava filmando aquilo também, né? Eu acho que isso é muito importante. Por que essa pessoa... O nosso olhar hoje dessa empregada, a gente tem o mesmo olhar hoje, né? Eu lembro de uma foto da época dos protestos contra a Dilma, né? Acho que foi em Ipanema, né? Da funcionária de um casal branco, negra, toda de branco, também, nas passeatas, com um carrinho de bebê, né? Então, é praticamente a mesma coisa, né? O uso das imagens de arquivo também, ela traz também algumas armadilhas. Eu lembro com quem eu aprendi montagem. Eu sou editor, eu aprendi com a Joana Collier, que é uma editora de cinema, pessoa fantástica, e outras pessoas também falaram que ela gosta de trabalho, adora trabalhar, quando chamo para ela para fazer filme de arquivo, mas ela sempre fala assim: olha, eu trabalho de um jeito, não uso imagem de arquivo como imagem de cobertura. Isso é um grande desafio e também é uma grande armadilha, né? Porque é muito mais fácil. Tem algumas armadilhas da narrativa, né? Aquele negócio do roteiro de ficção, por exemplo, ou até no documentário. Não, vou colocar um narrador. Aí ele me salva. O narrador explica aquilo que eu não consegui desenvolver. É uma saída fácil, né? Isso. E a imagem de arquivo, na época do IEE, aí coloca uma imagem de arquivo que quer dizer, mas ela só está sublinhando, né? Essa é um dos grandes desafios. Por isso que eu achei que você usou tão bem a imagem de arquivo. Ela é fascinante. E aí, mas entrando agora numa questão, você, Sohili, você é muito engajado, né? Você tem essa questão. E aí,
como você lida e como você trabalha isso hoje, e no Cabelo Bom se vê muito, nas questões do filme. O filme enquanto narrativa, filme... Porque esse é outro desafio. O desafio que não sei quem faz filmes aqui ou quem pretende fazer, que me depara comigo. Bate muito em mim também. Como tornar o filme... Às vezes eu quero pegar o filme pela goela, entendeu? A questão pela garganta. É isso aqui, ó. A coisa do racismo estrutural. Depois eu quero, não vou pegar pela garganta, eu vou fazer um filme ali, um projeto mas que está ali perpassado, está em outras camadas que você percebe. E quando eu vou pegar o filme pela garganta, o que me pega também poxa, está sendo um filme panfletário, está sendo um filme chato, que é só uma propaganda contra o racismo, está sendo é uma obra de arte ou é uma obra panfletária? Eu estou passando pano. Então, a questão do engajamento isso para qualquer engajamento, né? É uma questão também angustiante quando você é um artista, quando você se propõe a fazer uma obra de arte. Como é que isso bate em você? Você é uma pessoa muito, né? Mas também é cineasta. E como é que é essa questão para você? Só de você conseguir produzir um filme nesse sentido já é uma forma de você mandar uma mensagem, né? Principalmente filmes com temática negra no Brasil, que a gente sabe, né? Os estudos do GEMA sobre os negros na direção, ou negros em cargos de chefia dentro do audiovisual. Eu acho que a simples produção de uma obra e a veiculação dela já por si só já é o próprio ato, né? Independentemente do tema. Mas você tem que levar em conta todas essas questões do ambiente do cinema no Brasil, né? Quem que está financiando sua obra? Ou quem que para quem você vai mostrar o seu roteiro como um futuro financiador? Então, acho que você tem que pensar nisso tudo, cara. Tem que pensar nisso tudo. Você pode tratar um tema que você está desenvolvendo de forma... Cara, é engraçado. Os pretos hoje em dia no cinema, quase que a gente tem que lidar... A gente está quase vivendo numa ditadura, assim. A ditadura do branco, né? Você tem que colocar aquilo que você quer dizer, as mensagens, né, relacionadas à negritude, de forma que o branco que vai financiar o seu filme não perceba, assim, sabe? Para que ele financie e não perceba que está sendo panfletário, entre aspas, né? Você está denunciando alguma coisa ali. Você está denunciando o racismo, mas não falando, não explicitamente, mas você vai implícito, entre linhas, você vai querer falar isso. Então, você vai também usar formas e subterfúgios para que essa pessoa não perceba toda a força que você quer, porque você está falando contra ela, né? Você está criticando essa pessoa que está querendo te dar dinheiro, está potencialmente querendo financiar o seu filme. Isso acho que é uma das grandes virtudes que a gente tem que ter para poder produzir um filme nesse país, sabe? Não estou nem falando do sistema hoje, com esse governo e tudo mais, mas de forma geral, né? Porque o cinema é uma forma de fazer arte que demanda muito dinheiro, né? Tudo custa dinheiro, locação, equipamento, viagens e alimentação da equipe, tudo, sabe? Então, fazer cinema coletivamente demanda um esforço muito grande, a não ser que você tenha formas alternativas de fazer, como parcerias e etc. Esse filme vai ter que ser financiado por alguém, e esse alguém, com certeza, 99% de certeza, não vai ser uma pessoa preta que vai te dar dinheiro para fazer o filme, porque, né, esse capital ainda não está nas nossas mãos. Então, é uma coisa a se pensar sério, né? O seu filme, que você está querendo dizer com esse filme, vai ser financiado por quem? Para quem que você está querendo apresentar ele? Essa pessoa vai ser branca e velha,
50, 60 anos, se essa pessoa ler e ela não simplesmente vai querer te dar dinheiro para você fazer um filme contra o racismo ou contra o sistema, ou contra... é uma questão super a se pensar quando você vai fazer um filme. As mensagens, elas talvez não possam ser tão explícitas e tão gritantes, né, no seu roteiro, no seu filme. Elas talvez tenham que vir de formas mais sutis, entendeu? Para que esse filme, para esse projeto possa ser feito. Eu tenho uma pergunta, mas não, pode falar. Não, é perguntar só quais as referências deles, assim, do Sahili dentro do cinema, assim, se tem alguma referência. E ia perguntar mais, tu falou que sobre esse lance de produção, né, que é bem difícil. Porque eu também, tipo assim, faço curtas também, já trabalhei, e a gente sempre trabalhou com cinema independente mesmo. A gente já fez curtas com 100, 200 reais. Tipo assim, foi o que tu falou mesmo. Nenhum branco vai dar dinheiro pra gente poder falar sobre... Tem os editais, né, de incentivo. E acho que aqui, não sei se no Rio de Janeiro, essa experiência do Rio de Janeiro, da Bahia também, tem muita experiência de fazer cinema de guerrilha, né? Que é o cinema, assim, independente. Acho que tem surgido muito nas periferias, que hoje em dia se tornou mais acessível, né? Acessível ao audiovisual. Então, a minha pergunta é, sei lá, assim, se é possível fazer, assim, um filme com um celular, assim, porque hoje em dia a galera fala, tu tem que ter uma câmera boa, uma 5D, uma tal. Pra galera que tá começando agora, eu queria saber, assim, essa questão de, assim, é possível fazer um filme com um celular, ou essa questão técnica, ou tem uma diferença fazer com uma câmera, assim, bolada? Não sei, assim. Acho que a máxima do Glauber, de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, funciona até hoje, sabe? E de diversas proporções. Você pode fazer um filme com celular. Acho que sempre a ideia vai ser vai prevalecer sobre a tecnologia, sabe? Tecnologia tem várias. Tem um celular, acho que a câmera que você puder fazer, entendeu? Eu não me privaria, eu não me restringiria a isso, entendeu? E o cinema de guerrilha também, o cinema novo foi um cinema de guerrilha, né? Foi um cinema que estava vendo outro dia aquele Luz e Sombra do canal Curta, e o Lauro Escorel, que é um fotógrafo, irmão do Eduardo Escorel, estava falando sobre os primeiros filmes que ele fotografou, né? Ele foi chamado para o primeiro filme dele a partir do momento que um outro diretor de fotografia não pôde fazer o trabalho, e que ele não usou luz nesse primeiro projeto dele, que eu acho que foi o Padre Amorço, se eu não me engano. Ou seja, eles estavam esperando sempre as melhores horas do dia dentro da casa para poderem filmar. Não tinha luz nenhuma. E a boa parte do filme é feito no interior de uma casa. Eles chegaram a destelhar a casa e colocar um butterfly por cima, sabe, para poder usar toda aquela luz a favor deles, né? Que era uma luz dura, inclusive. Então, eu acho que isso resume. A gente tem que se adaptar ao que a gente tem para poder produzir. E a ideia sempre vai ser, sabe, uma ideia, eu acho que ela pode se adequar às suas questões tecnológicas, entendeu? E você continuar passando aquilo que você quer passar. Mas eu acho que guerrilha, os coletivos, tem muito coletivo hoje filmando, né? Um com uma câmera, o outro com um aparelho de áudio, com zoom, né? O outro com um carro para poder levar a equipe, o outro, sabe? Eu acho que isso a gente ainda vai ter que achar formas alternativas de produção, né? Mas também sempre pensando nas formas com dinheiro, né? Sempre pensando e lendo editais e entendendo como funciona todos os mecanismos e lendo a lei do audiovisual ainda não parou, né? O FSA parou, mas a lei do audiovisual ainda continua, né? Tem lei do ISS, tem diversas formas de você tem que entender todo o mecanismo do audiovisual para você também não ficar preso a essa ideia de fazer o cinema na precariedade a todo momento, entendeu? Falei isso porque, tipo assim, eu tô com uma ideia até de fazer Você estava falando sobre imagem de arquivo, né? E aí uma amiga minha, assim, ela estava até comentando, ela estava fazendo um projeto até de pegar álbuns de famílias negras e reconstituir
essas imagens. Ela fala que, tipo assim, a imagem antiga, elas evocam para um novo futuro, né? Eu acho que faz parte até de uma filosofia africana, né? Que é olhar para o futuro, né? Para ressignificar olhar para o passado para ressignificar o futuro presente, Sim, assim. que o futuro é ancestral. Exatamente. E aí eu tava, tipo assim, vocês falaram sobre imagem de arquivo e tal, e eu queria muito fazer uma parada sobre imagem de arquivo, mas eu, tipo assim, não tenho câmera, assim, bolada, tipo assim, tenho um celular e tal. Eu tava com essa questão, também não tenho recursos, muitos recursos, mas tem a ideia, assim, que é muito boa, de tentar fazer até uma árvore genealógica, né, sobre minha família, né, porque acho que muita gente preta não consegue, né, achar a sua árvore genealógica, né, vai ter um certo limite. Quando você falou Então, nisso, me veio à cabeça assim, você não precisa, né, para tratar de imagem de arquivo, de repente você não precisa nem de câmera, sim. entendeu? Você pode, se for foto, você pode já escanear todas as fotos e de lá já vai para a ilha de edição, já vai para o Premiere. E aí Sim, o seu texto, o que você contar vai ser tudo off e as imagens já vão estar ali na ilha, entendeu? Todas escaneadas. Não vai precisar de câmera nisso. A não ser que você queira entrevistar alguém, obviamente, mas, total. sabe, Mas, é uma mas forma, sabe? é Os meus, muito Rude e boa. demais, os meus projetos de agora, eles estão sendo feitos só com celular. É uma questão minha, mas ele traz Eu também pensei, limitações. Pode falar, Rude. então, não, eu falei, pô, quero fazer tentar fazer um vídeo com ela de urgente, eu sempre penso todo dia, assim, de fazer um vídeo com ela contando as histórias, assim, e da família, assim, da avó dela, então, e tudo com imagem de arquivo PB, assim, tá ligado? Em preto e branco. Mas aí eu tava só pirando, assim, desabafando com vocês, mas era mais sobre isso. Você falou aí que tem esse projeto também e tal. Olha, eu acho que o Rude travou para mim, pode ter travado. Vou. Tá me ouvindo, Rude? Eu fui num festival, que é um. Mas pra dar mais dicas mesmo, assim. Rude, tá ok? Oi, tô ok, falei, É já porque deu uma terminei. travadinha aqui. Ah, Olha, o Steve Soderbergh, que é um dos grandes lá de Hollywood, ele tá fazendo os filmes dele agora. O último que ele fez foi com. Lógico, gastou uma grana, mas foi com celular. O cara que fez o projeto Filadélfia, ele fez o primeiro filme dele, Tangerine, um longa-metragem também com celular, com iPhone 5 e só com um estabilizador. Aí esse iPhone agora, Hollywood, o Oscar, guardou como no museu deles. Eu sou como o Suahili disse, a argumentação, é a forma e é saber o que você vai usar. A outra questão é que, por exemplo, cineastas pretos, a gente que é preto, vai fazer filme, também tem que lutar, como o Suahili disse, pela onde está o dinheiro. Né? Não é só fazer. Mas ao mesmo tempo, é muito complicado para a gente, porque a gente só entra nesse mercado se a gente faz alguma coisa. A gente tem que furar bolha sobre bolha sobre bolha. Aí furou a bolha sobre bolha sobre bolha com seu filme, beleza. Agora, ao mesmo tempo, o outro problema é que quem tem tempo para fazer filme de guerrilha? Tem gente que não tem dinheiro e precisa do emprego para fazer o filme de guerrilha. E aí não tem como fazer o filme de guerrilha. Quem faz filme de guerrilha, eu faço filme de guerrilha porque eu tenho tempo. Tempo assim, o meu tempo, um tempo que eu não preciso ganhar dinheiro para colocar comida né, para eu me alimentar, para eu subdesenvolver, para eu viver. Eu vi também recentemente num festival, cara, um festival Obenhausen, é um festival é o mais antigo, é o mais considerado festival de curta-metragem, é o mais antigo do mundo. Aí eu fui lá com o meu curtinha lá, e aí eu vi um curta, cara. Ele ganhou uns 3 prêmios lá em Oberhausen. E era de um indiano. E o indiano foi e falou assim, poxa, eu ganhei esse prêmio aqui, primeiro eu tô maluco, porque Oberhausen me escolheu. Eu nunca fiz filme na vida, eu vim aqui e falei, vou aprender com os caras. E aí eu sou premiado, e o pessoal falando, mas o filme dele é só imagem de fotografia. Nenhuma imagem bonita assim, mas só imagem de fotografia. Ele viu a tela e foi brincando com uma fotografia, conversando com a outra. E narração. Ele provavelmente pode ter pegado até um celular e faz a narração pelo celular. Eu fiz isso uma vez. Então você tem que pensar muito a forma também. Fazer um filme com celular
tudo que você tiver à mão. Eu tenho um celular, eu tenho isso, eu tenho isso. O que dá para se fazer com isso? Como é que eu faço a forma? Como a forma pode ajudar a contar? Cara, ele falou em indiano. O filme que eu vi é indiano. Ele falando... eu esqueci qual a língua. E a tradução em inglês. A tradução em inglês e o meu inglês é horrível. E é muito rápido. Eu não entendi lufas. E estava a questão da narrativa, das questões lá da Índia. Mas eu fiquei assim com o filme. Sabe essa coisa maluca? Que eu não entendi muito do conteúdo, mas eu entendi as imagens jogadas e o jeito de narrar. Muito forte o filme. Eu fiquei baqueado com o filme. E é só com imagem de arquivo. Que ele tirou umas fotos. E ele não é fotógrafo. Entendeu? As fotos nem eram bonitas. Ele conseguiu de um jeito muito, muito forte isso. Gente, já estamos chegando nos finalmente. Alguém tem alguma questão para colocar? Se não tiver, eu tenho uma questão aqui que... Pode falar, viu, gente? Pode me interromper aqui também. Eu queria saber um pouco das diferenças dele, que o outro amigo ele perguntou e acho que ele não respondeu. Sim. Cara, minha principal referência no cinema é o cinema novo, sabe? É o Glauber. Foi, digamos, por ele que eu resolvi fazer cinema, né? Eu lembro uma vez que teve um festival de filmes dele aqui no Rio e eu saí de Minas, eu estudava em Minas, vim aqui ver e eu vi Terra em Transe, né? E eu dormi no filme, mas esse filme me chamou tanto a atenção que eu fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado no filme, no que ele dizia, na forma, no conteúdo, na estética, né? Que a partir dele, foi ele que mudou minha vida, assim, no sentido do que eu vou fazer, né? Meu TCC de final de curso foi sobre a montagem do filme, né? Então, a minha maior referência, com certeza, é o Glauber. Mas cinema novo, de forma, né, com todas as questões que envolvem ele, né, de ser um cinema feito majoritariamente por brancos e tudo mais, mas foi uma estética que me revelou um outro tipo de cinema que eu não estava acostumado a ver, né? Principalmente da gente receber muito filme americano, mas foi um cinema nacional que me abriu, assim, e foi primordial para eu saber que existia um cinema muito bom, né, de qualidade sendo feito aqui, né? Mas a minha principal referência é o cinema novo. Mas eu gosto muito dos filmes do Pasolini, sabe? Eu acho ele um cara genial demais, né? Rossellini, sabe? A história dos caras, não só pela época que eles viveram, mas a história deles. Pasolini teve uma morte trágica demais, né? Ele era gay, né? Numa época, sabe, 1960, 50, que era uma outra história, né? Acho que Pasolini, Rossellini, Antonioni, se vocês puderem ver Antonioni, é um cara assim, A Noite é um filme assim que você fica de queixo caído, entendeu? Com os planos que eles realizavam numa época assim que, porra, como é que tinha? Que traveling é isso? Como é que ele fez esse tilt, assim, saindo do prédio em cima e embaixo? A estética é fenomenal. Fellini, e as minhas referências pretas são basicamente de hoje em dia, assim, sabe? Eu não tenho grandes referências do cinema africano, né? Infelizmente, é uma lacuna que eu ainda tenho que preencher. Mas eu também. É uma lacuna que eu tenho que preencher, mas tem alguma coisa, muita coisa hoje no Netflix que dá para ver. Tem um filme que chama Atlantique, do Diop, esqueci o primeiro nome dele. Acho que é Mati Diop. Isso, acho que é esse aí. Mati Diop. Senegalês, se eu não me engano. Ela é a sobrinha do Sheikh Anta Diop? Diop, né? O cineasta lá, senegalês, né? Não, é Mambete, de Djibril Mambete Diop. Não sei se vocês conhecem.
Então, Essas, pode continuar. pode falar. Não, essa lacuna é uma coisa. Essa é um dos. Você tocou num ponto que é um dos objetivos dessa aula, dessa disciplina. Que eu falei isso na primeira aula, do porquê. Eu não sou professor aqui na UFRJ. Eu sou técnico administrativo. Eu estou dando essa aula com a Dani Balbi. E aí a diretora da ECO me pediu para dar essa aula. E eu falei assim, Suzy, é o seguinte, eu sou um cineasta branco, porque as minhas referências, todo o meu percurso de 95 para cá, de aula, de oficina, tanto na UF, eu sou formado na UF, e aí eu vim na UFRJ, todas as oficinas que eu vi é sempre referência branca. Nunca tive aula de cinema africano, nunca tive aula de cinema latino repassado, né? Então foi sempre cinema hollywoodiano e cinema brasileiro, na verdade, é cinema branco, basicamente de homem branco. Como é que eu vou dar essa aula? Só agora que eu estou buscando as referências. Mas é realmente uma lacuna, e é uma lacuna pacto da branquitude, né? Como é que a gente não sabe nada de cinema preto, gente? Eu não estudei, nesses anos todos, eu não estudei Zósimo Bulbu, Joelzito Viana. Isso eu acho um crime que cometeram comigo e com a minha geração de alunos. Então, eu acho que cada vez mais, eu vou pretender sempre a ECO chamar a gente para discutir isso, porque isso é uma maldade, né? Posso fazer um comentário? É o Kaique aqui. Fala aí, tá Kaique. Ouvindo? Pode falar, Kaique. Não, é uma pergunta justamente sobre essa questão, assim, pro Suhaili. Pensar como a gente consegue superar essa estética branca e burguesa no cinema, assim, nos nossos filmes, enquanto pessoas negras, né? Pensando nessas referências do cinema novo, do cinema italiano que você trouxe, do próprio cinema francês e o americano, mesmo sem ter tido essa referência, como você consegue, tipo, dentro da sua vida, assim, superar essa estética burguesa do cinema e construir uma estética que seja negra ou uma estética periférica, assim. É mais nesse sentido. Cara, acho que essa referência a gente pode criar elas, por que não? Né? A gente está vindo de um lugar diferente do que esses outros cineastas vieram. As referências deles eram a Itália, a França, os Estados Unidos, a Zona Sul do Rio, a Bossa Nova, o sertão nordestino. Né? A sua referência é outra, a minha é outra. Entendeu? Então, acho que essas referências, a estética que a gente está inserido, ela basicamente se banha, entendeu? Se você mora no Recôncavo Baiano, sua estética provavelmente vai vir de lá, entendeu? Ou então vai vir das suas referências em outras áreas. Então, eu acho que essas referências, cara, que a gente vai construir na nossa arte, pode vir de todos os lugares. Eu acho que a gente também a gente tem que ter consciência do que a gente está construindo, né? Se você é um cara preto, mas que está inserido num meio branco, por natureza, assim, na escola, no trabalho, na família, eu acho que você até pode inserir essas referências brancas na sua obra, mas você tem que saber e ter consciência de que aquilo é uma coisa, digamos, intencional, e não deixar aquilo te dominar e você fazer alguma coisa sem ter essa consciência, né? Então, eu acho que essa referência é construída e é criada a todo momento, entendeu? A minha referência, você também, o filme, o cinema também é muito da subjetividade, né? Nem tudo que você faz é de caso pensado. Os filmes, os produtos que eu faço, nem tudo é 100% racionalizado. Eu não estou pensando por A mais B o tempo todo. Eu estou fazendo também as coisas de acordo com o meu feeling, sabe? Com o meu gosto, com meus gostos, né? Com aquilo que eu já vi, entendeu? E eu acho que tem muito do irracional também naquilo que você faz, sabe? Então, acho que você tem que também se deixar livre nesse sentido e não ficar também preso a nenhum tipo de ideia ou de escola ou né, de pensamento que você já possivelmente já viu. Eu acho que você tem que também ir no seu, sabe, nas suas
na sua imaginação, entendeu? Acho que tem um mix de tudo, não tem regra de bolo para isso, sabe? Então, eu vai falo na desse sua, olhar cara. crítico, esse olhar crítico que a gente tem até sobre o cinema novo mesmo, né? Porque o cinema novo sempre propôs essa ideia de construção de um imaginário social, né, do Brasil. Uma construção de Brasil que partia sempre de pessoas brancas e sempre colocando o corpo negro ali como objeto desse estudo, sabe? E que na realidade isso não refletia muito o que de fato o sujeito negro, enquanto sujeito, estava pensando, né? É sempre falar sobre povo, mas onde esse povo está na produção do cinema, né? Até uma crítica que se faz sobre o próprio cinema novo, né? Tipo, quando foi o primeiro filme produzido dirigido por uma pessoa negra, tipo, dentro desse, não teve, né? Tipo, é mais isso assim. A gente constrói uma ideia de povo, mas o povo não está inserido na produção daqueles filmes, assim, tipo, é bem isso. Sim, E aí tem total. essa ideia Cinema do novo cinema critica de isso, arte, inclusive. né? Esse cinema de arte que supera aquele cinema das multidões, da ideia de massa, que se coloca como cinema crítico, mas na realidade constrói uma identidade muito burguesa, muito branca, e coloca outros cinemas em uma posição de menor, de hierarquia mesmo, assim. É mais isso, né? Tipo, que eu tento tentado pensar assim enquanto cineasta agora, de tipo tentar superar essa ideia de uma estética burguesa do cinema, sabe? Tipo, eu sou da periferia, eu sou negro, como é que eu posso trabalhar o ambiente onde eu vivo sem também tentar romantizar as questões que perpassam por mim, sem tentar romantizar a violência e tudo mais, e também tentar superar essa ideia do corpo negro enquanto violência, né? Como se a violência fosse a única coisa que ultrapassasse nosso corpo, né? A gente está falando de ancestralidade, de afrofuturismo, e tem tanta coisa para a gente abordar, e eu acho que é mais nisso que a gente está tentando, e eu percebo que o tema negro, assim, no contemporâneo, e essas outras referências, né? Pegar John Aconfra, por exemplo, já está trabalhando essas questões, assim. Eu acho que a gente tem dado esses saltos, essas voltas. O cinema, ele é reflexo da nossa evolução enquanto povo também, né? Então, tem questões que a gente ainda está discutindo enquanto povo preto, que ainda estão sendo construídas, do afrofuturismo, né? A gente ainda tem que ouvir escritoras brancas criticarem um filme como o da Beyoncé. Então, essas questões ainda estão sendo produzidas, e o cinema ele vai refletir isso também à medida que toda essa discussão está sendo feita, né? Uma coisa transfere. O cinema é reflexo das pessoas que estão fazendo cinema, das pessoas que estão vivendo a vida normal. Eu vou postar aqui no bate-papo o link de uma história que mais ou menos tem a ver com isso, sabe? Que é da Joyce Bert, que fala também muito de apropriação e de uma pessoa que, por exemplo, eu não conhecia, Johnny Alf, que ele foi supostamente o criador da Bossa Nova, mas que, né, carinhas como Vinícius de Moraes e Tom Jobim, brancos da Zona Sul, de Ipanema do Rio de Janeiro, tiveram mais sucesso, obviamente, e tem tanta coisa. A gente tem a história do nem vem que não tem, nem vem de garfo que se diz. Esqueci o nome dele. Que tem ele foi apagado, né? um dos documentários mais vistos, acho que de todos os tempos. É de Mello? Não, né? É o Simonal, Wilson Simonal. Simonal. O documentário dele foi um dos mais, tive maior bilheteria na época, acho que de todos os tempos, inclusive. Teve a tal da cultura do cancelamento, os pretos já nasceram cancelados, né? Já nasceram cancelados, né? A estrutura cancela. Os pretos, as mulheres pretas, as trans, já nasceram cancelados. Gente, tá acabando, eu coloquei aqui, é importante, agora é só para aula. Quem não me deixou o e-mail ainda, coloca o e-mail aqui, porque aí eu entro em comunicação com vocês, porque eu não tenho acesso, é só a Dani Balbi que tem acesso ao sistema da UFRJ. E eu vou criar ainda o nosso Google Classroom. Então eu vou colocar todas esse tesouro que o Swahili colocou aqui, já vai estar no nosso material de apoio para leitura. Kaique, é interessante essa questão que você falou, e é interessante também como o cinema preto, tem que aproveitar as questões e colocar, por exemplo, abriu a porta, você coloca o pé, para ela não fechar. O cinema novo, ele tem essa questão vista de agora, realmente é uma questão
você tem toda a razão. Mas, de uma certa maneira, ele trouxe uma outra representatividade do corpo preto. De uma certa maneira, ele prestou um serviço, né? A representatividade, uma mudança de representatividade do corpo preto. Ele passou a ser protagonista. O Antônio Pitanga, ele sempre diz que o Glauber foi o cara que colocou o primeiro protagonista negro em um filme, que foi ele em Barravento, se eu não me engano. Foi. Né? Então... Em todas as falas, o Pitanga fala isso. Elogia o Glauber e agradece ele. Então, eu vi uma entrevista recente eu vi recentemente uma entrevista do Pitanga falando sobre isso, né? E também sobre esse processo dele vir para o Rio de Janeiro e morar na casa do Cacá Diegues e tudo isso. Mas até mesmo o Barravento, ele tem uma problemática para mim, enquanto negro, que o Glauber coloca o candomblé como uma problemática para o sujeito negro, né? Como se o candomblé, a religião, impedisse o sujeito negro de se emancipar. Ele já coloca essa problemática no texto do filme, assim. Aparece um texto anterior e já está implícito. E aí você vai pegar também o filme do Cacá Diegues, aquele com a Zezé Mota, o Chica da Silva, por exemplo, que aquele filme é horrível, aquele filme. Aquele filme é um desserviço para a população negra, né? E aí você tem uma crítica muito contundente na época da Beatriz Nascimento, que ela fez uma crítica muito profunda a esse filme, né? E ele reforça vários estereótipos também. Sim, ele traz todas as questões. O que eu quis dizer é que aproveitar algumas brechas que a gente tem que... Por exemplo, o surgimento do Pitanga, o surgimento do Zózimo Bubu, enquanto cineasta, ele era desse grupo aí do cinema novo, né? E aí a gente... Realmente, não tiro uma vírgula do que você está falando, mas é importante a gente sempre colocar... A gente sempre está assim, né? O preto está sempre assim, a gente vai e entra, aproveitar essa brechinha. Então a gente sempre está assim, mas tem que aproveitar essa brechinha para depois tem que arrombar a porta. Mas de uma certa maneira, quando a gente arromba a porta, alguém vai e coloca um muro, a outra porta de acesso para o cinema é aquela ali. Aí a gente tem que, vou virar de novo para arrumar a fresta da porta. É sempre assim, é uma luta constante. Não, sim. Mas, Mauro, Oi? Mas eu penso muito assim, em vez de arrombar a porta, porque eu não sei se é possível a gente criar a nossa própria, não sei se o Swahili também, sei lá. Boa, Rudy! Boa, fala aí. Boa, adorei. Próprio estilo, a nossa própria narrativa, né? Então, assim, em vez de a gente pé na porta, não, cara, pra que pé na porta? Vamos montar a nossa própria parada, a nossa própria indústria, a nossa própria televisão, assim, a nossa própria produtora, assim, não sei, eu acho que eu penso muito assim, porque senão a gente vai ficar sempre refém, independente desses caras, assim, que infelizmente o cinema é um homem branco, coroa, senhor de idade, assim, infelizmente eu acho que eu vejo muito assim, então acho que não sei se é possível. Os americanos estão fazendo, né? Sim, os americanos fazendo isso, assim, Jordan Peele, a galera, eles estão criando a própria, assim, então, pra demais. Nollywood, lá na Nigéria. Total. Exatamente. São tensões que a gente sempre tem que... São várias soluções que a gente tem que ir. Mas a gente tem que ir também onde está o black money, né? Onde está o dinheiro aí. A gente tem que ir fazer... Não, é ótimo isso. A gente tem que fazer tudo isso. Meus caros, a conversa já são 10 horas. Alguém queria falar mais alguma coisa? Swahili, você quer finalizar? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui pelas perguntas, pelos questionamentos. Eu acho que assim que tem que funcionar mesmo. Essa iniciativa sua é fenomenal. Continue com ela, né? Chamem outros cineastas, outros diretores, roteiristas, de todas as funções do audiovisual, que eu acho que isso pode contar essas experiências de cada pessoa, ajudar as pessoas que estão ouvindo e estão aprendendo aqui na aula a expandirem também as suas visões sobre o tema e sobre o meio, né? E queria agradecer a todo mundo. Eu deixei meu Instagram ali no bate-papo, para quem quiser trocar ideia, quem quiser ver o que eu posso, o que eu estou fazendo, né? E estou sempre aberto para vocês. Bacana, Swahili. Gente, eu queria agradecer a todos, agradecer a Swahili. Mais uma vez, reforçar que aqui
não tem muito certo e errado, tem ideias trocadas e eu agradeço demais essas ideias. Como eu disse, a minha proposta é sermos ignorantes no sentido de ignorar o que vai suceder desse encontro. Ignorar significa também no sentido da gente se despir e trazer questões, trazer soluções, trazer pistas de entendimento de Brasil, de cinema e de soluções para a gente continuar fazendo filme, etc. Porque cada dia pinta uma coisa nova. Hoje, o Swahili e eu, nós somos da APAN. Eu não sei se mais alguém é da APAN, Associação dos Produtores do Audiovisual Negro. Quem quiser dar uma buscada, eu posso falar depois. Então, a gente se vê no próximo encontro. Encerro por aqui a minha participação. Um beijo em todos. Obrigadão, Swahili. Estamos sempre juntos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tá? Valeu, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais.